Olá, amigos do canal Espiritualidade. Às vezes lamentamos as transformações que a vida nos impõe. Gostaríamos que tudo sempre fosse como tem acontecido. Situações, experiências, as nossas relações, o que usufruímos, mas a vida nos mostra que ela está em permanente mudança. Nada será para sempre como tem sido até o momento. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades para algumas pessoas em se adaptar às mudanças que a vida nos impõe. Mas quando temos a compreensão de que somos seres em evolução espiritual e não apenas evolução física, evolução biológica, faz muito sentido as transformações pelas quais a vida nos obriga a passar. Se não fossem as mudanças, nós seríamos as mesmas pessoas, porque estaríamos revivendo apenas experiências e as nossas potencialidades, as nossas grandes capacidades que como espíritos trazemos em germe, em princípio, não se desenvolveriam. Então as mudanças na vida têm um grande papel no nosso processo evolutivo. Compreender essa necessidade e se adaptar a ela é algo fundamental para todos aqueles que querem experimentar o crescimento espiritual. Para nos ajudar a refletir ainda mais sobre a necessidade de mudanças, e ainda mais quando essas mudanças são mais difíceis, mais impositivas, mais severas pela vida, vamos ler na questão 728 de O Livro dos Espíritos a pergunta que Allan Kardec fez. A destruição é uma lei da natureza? E os sábios instrutores da humanidade responderam: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso, a que chamais de destruição, não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. Então, até mesmo as situações mais difíceis, mais problemáticas, as transformações mais radicais que a vida nos apresenta, que chamamos normalmente de destruição ou de perdas, nós vamos considerar ali como parte do nosso processo de evolução, parte do nosso processo de crescimento. Há, obviamente, situações que nós jamais gostaríamos de deixar de tê-las, sobretudo aquelas que nos conferem segurança, bem-estar material, bem-estar emocional, mas até mesmo essas mudanças têm o seu papel no nosso crescimento interior, têm o seu papel na nossa formação como espíritos. Nós, como espíritos, não podemos contar com absolutamente nada do mundo material, pois as próprias leis da natureza colocam a matéria como algo perecível, como algo em transformação permanente. O nosso corpo, desde o momento em que nascemos até o momento de devolvê-lo à natureza, está em permanente processo de destruição. Durante muito tempo, as nossas células vão estar trabalhando para manter o nosso equilíbrio, para manter a nossa capacidade de sobrevivência, mas em algum tempo, esse fantástico mecanismo celular que mantém a vida começa a entrar num processo de degeneração. Começamos a envelhecer de fato fisicamente quando as nossas células já não possuem mais a capacidade de regenerar-se como fazem em determinada época de nossa vida. Então nós estaremos sim num processo de destruição que nos levará à morte. É um processo natural ao qual todos os seres vivos estão submetidos. Nascer, viver e morrer em algum tempo. E, em nossa experiência, ao longo da vida, vamos também passando por muitas transformações naquilo que nós somos em nossa essência. Os nossos pontos de vista, as nossas ideias, as nossas crenças, elas também sofrem transformações, sofrem mudanças. E é importante estarmos conscientes desse processo, observarmos o que nós vamos assimilando ao longo da vida, os conceitos que nós vamos adquirindo, pois apesar de vivermos num mundo em permanente transformação, pode haver uma parte de nós mesmos que não estará nesse processo de renovação e transformação.
Por isso, então, a importância de nos percebermos, de nos autoconhecermos, de verificarmos se nós temos algo novo em nós em relação a quem somos, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós produzimos algo diferente daquilo que já fomos até então, conseguimos descobrir novos interesses na vida, conseguimos perceber a importância que determinadas situações sempre tiveram e que antes não percebíamos? Se nós estivermos com essas respostas positivas, significa que nós estamos em evolução, que apesar de todas as transformações da vida, que apesar de todas as perdas que nós vamos acumulando do ponto de vista material, a deficiência do nosso corpo, perdas materiais, perdas de bens, apesar de tudo isso, nós seremos espíritos em evolução, em crescimento. Estaremos sendo ali, de fato, alguém que está evoluindo espiritualmente. Pois nós podemos, apesar de todas as transformações da vida, espiritualmente permanecermos estagnados. Não que as experiências foram totalmente desperdiçadas, sempre resulta algo de bom daquilo que vivenciamos. Mas algo importante e significativo de a nossa personalidade se modificou, essa resposta ela é fundamental para avaliarmos o quanto estamos aproveitando a experiência terrena. Pois as transformações elas continuarão acontecendo, experiências diversas se sucederão, cenários que vivíamos, que representavam os nossos papéis na vida, passarão a ser outros, estaremos em outras experiências. E mesmo as pessoas que nós convivemos estão também nesse grande e extraordinário processo de transformação. O grande desafio é sabermos se estamos aptos, preparados para lidar com ele, reconhecendo que assim como nós mudamos, assim como nós nos transformamos, as outras pessoas também passam por esse processo. E devemos permitir que elas possam exercer, possam ser aquilo que elas de fato desejam. Muitas pessoas, durante essas transformações na vida, percebem que o seu companheiro, a sua companheira, o seu esposo, a sua esposa, ou os seus familiares, os seus amigos, vão apresentando novos interesses na vida, vão buscando novas realizações que às vezes afastam essas pessoas da nossa convivência. Isso nos leva a pensar, então, se nós estamos preparados para todas essas transformações, se nós estamos em condições de entender as pessoas e as suas necessidades. Essas mudanças não deveriam criar em nós um distanciamento, uma perda do interesse na vida dessas pessoas, pois mesmo distantes, os laços afetivos, os laços de amizade não necessitam ser rompidos. Eles podem ser temporariamente guardados, porque não temos como nos relacionar, nos conviver com essas pessoas, mas esse vínculo que nós temos com elas deve permanecer em nós. Hoje, felizmente, devido às nossas mudanças no modo de vida, nos meios de comunicação, a facilidade que nós temos, podemos manter esses vínculos pessoais, apesar das pessoas viverem até mesmo em outros países. Mas a grande e importante pergunta para nós é: o que de tudo isso, dessas relações que nós estabelecemos, desse convívio e de todas essas transformações que nós e os outros passamos, o que de tudo isso nós tiramos de proveito para a nossa vida? O que de todas essas experiências que nós acumulamos na vida se tornam importantes e significativas para nós? É dessas reflexões que surgem para nós muitas vezes a compreensão da importância que pessoas e experiências têm em nossas vidas e o quanto nós estamos de fato entregues a essas experiências. Por isso, meditemos permanentemente em nossas realidades, em nossas vivências, naquilo que nós estamos em contato permanente na vida. Reflitamos o que essas experiências nos acrescentam, o que elas nos revelam daquilo que somos. E nesse grande processo estamos desenvolvendo o autoconhecimento, a compreensão da vida e não simplesmente vivendo. Refletir sobre o que vivenciamos e experienciamos, por aquilo que passamos,
pelas transformações que vivemos, nos leva a aceitar essa realidade da transformação da vida. Nos possibilita compreender o quanto a vida é permanente transformação. E assim as mudanças, quando surgem, não nos surpreenderão, não nos causarão dificuldade em aceitá-las e experimentar as novas oportunidades da vida. E compreender que a vida, para nos oferecer novas e melhores oportunidades, requer necessariamente que ela se transforme. Eu convido então a todos neste instante para o nosso momento de prece, para elevarmos o pensamento a Deus, a inteligência suprema, a fonte eterna de todo amor e de toda sabedoria. Rogando ao Pai que nos abençoe, nos proteja e nos dê a força de vivermos e de enfrentarmos as transformações que a vida nos possibilita. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos, Senhor, que todos os nossos irmãos que se sentem abatidos e cansados pelas transformações que a vida impõe, aos nossos irmãos que enfrentam transformações muito bruscas, muito violentas em suas vidas, em tantas regiões do mundo onde há conflito, dor e guerra, que eles possam ser fortalecidos, Senhor, e que todos possamos aprender nessas experiências desafiadoras da vida. Dá-nos a força, Senhor, de vencermos obstáculos e entendermos o que cada experiência significa para nós, o que cada vivência tem a nos dizer sobre quem somos, sobre a nossa verdadeira natureza. Te pedimos, Senhor, que possamos ter a força de prosseguir em nossas tarefas, em nossos desafios, com amor, com boa vontade, com o espírito de caridade, de serviço ao próximo, oferecendo à vida o melhor de nós mesmos. Nossa gratidão, Senhor, pela vida, por todas as oportunidades que ela nos oferece, por todas as bênçãos que recebemos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças te damos. Essas foram então as nossas reflexões para este momento, que todos possamos estar então fortalecidos diante das transformações da vida. Eu convido a todos a continuarem acompanhando a programação do canal Espiritualidade, ajudando a compartilhar, a divulgar esse trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima.